Capítulo 24. O Dia do Senhor. O significado do Dia do Senhor. O que é o Dia do Senhor? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Ver também Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 29. A origem do termo Dia do Senhor vem da palavra hebraica Sabath, que significa descanso. Antes da ressurreição de Jesus Cristo, o Sabat comemorava o dia de descanso de Deus após ele haver terminado a criação. Era um sinal do convênio entre ele e seu povo. Lemos no livro de Gênesis que Deus criou os céus e a terra em 6 períodos de tempo, que ele chamou de dias. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Atualmente, o Dia do Senhor comemora também a ressurreição de Jesus Cristo. O Sabá, Dia do Senhor, ocorre a cada 7º dia. É um dia santo ordenado por Deus para descansarmos dos labores diários e adorá-lo. O propósito do Dia do Senhor. Pergunta: como vocês explicariam o propósito do Dia do Senhor para alguém que não conhecesse nada a esse respeito? Jesus ensinou que o Dia do Senhor foi feito para beneficiar o homem. Ver Marcos capítulo 2, versículo 27. O propósito do Dia do Senhor é dar-nos um dia da semana no qual direcionamos os pensamentos e as ações para Deus. Não é apenas um dia para descansar do trabalho. É um dia sagrado que deve ser passado em adoração e reverência. Ao descansarmos das atividades diárias usuais, ficamos com a mente livre para ponderar sobre assuntos espirituais. Nesse dia, precisamos renovar nossos convênios com o Senhor e alimentar a alma com as coisas do Espírito. Sugestão: pensem no que vocês podem fazer para manter o propósito do Dia do Senhor em mente, ao prepararem-se para esse dia todas as semanas. A história do Dia do Senhor. No princípio, Deus consagrou o 7º dia como um dia de descanso. Ver Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Desde os dias mais antigos, a tradição de um 7º dia sagrado tem sido preservada entre vários povos da terra. Deus renovou com os israelitas um mandamento concernente a esse dia, dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. A santificação do dia do Senhor também era um sinal de que os israelitas eram seu povo do convênio. Ver Êxodo capítulo 31, versículos 12, 13 e 16. Isaías capítulo 56, versículos 1 a 8 e Jeremias capítulo 17, versículos 19 a 27. No entanto, alguns líderes judeus criaram muitas regras desnecessárias sobre o dia do Senhor. Decidiram a distância que as pessoas podiam andar, o tipo de nós que podiam ser dados, etc. Quando certos líderes judeus criticaram Jesus Cristo por curar os doentes no dia do Senhor, Jesus lembrou-lhes que o sábado fora feito para o benefício do homem. Os nefitas também observavam o dia do Senhor, de acordo com os mandamentos de Deus. Ver Jarom, capítulo 1, versículo 5. Nos tempos modernos, o Senhor repetiu o mandamento de que precisamos lembrar-nos do dia do Senhor e santificá-lo. Ver Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 29. O Dia do Senhor. Pergunta: por que o dia do Senhor foi mudado do 7º para o 1º dia da semana? Até a ressurreição de Jesus Cristo, ele e seus discípulos guardaram o 7º dia como dia santo. Após a ressurreição, o domingo passou a ser santificado e considerado o dia do Senhor, em lembrança de sua ressurreição naquele dia. Ver Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Daquela época em diante, os seguidores de Jesus passaram a guardar o 1º dia da semana como o dia do Senhor. Nos 2 casos, havia 6 dias de trabalho e um para descanso e devoção. Em nossa época, o Senhor nos deu um mandamento direto de que nós também precisamos honrar o domingo como o dia do Senhor. Ver Doutrina e Convênios, seção 59, versículo 12. Pergunta: como a lembrança da ressurreição influencia a nossa adoração no dia do Senhor? Como santificar o Dia do Senhor? Pergunta: o que significa santificar o dia do Senhor?
Primeiro, o Senhor nos pede que santifiquemos o seu dia. Em uma revelação dada a Joseph Smith em 1831, o Senhor ordenou aos santos que fossem à casa de oração e oferecessem os seus sacramentos, que descansassem de seus labores e prestassem suas devoções ao Altíssimo. Ver Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 9 a 12. Segundo, ele nos pede que descansemos dos afazeres diários. Isso significa que não devemos fazer nenhum trabalho que nos impeça de dedicar total atenção às coisas espirituais. O Senhor disse aos israelitas: "Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal." Êxodo capítulo 20, versículo 10. Nossos profetas dizem que não devemos fazer compras, caçar, pescar, ir a jogos ou participar de quaisquer atividades semelhantes nesse dia. O presidente Spencer W. Kimball advertiu-nos, porém, que se passarmos o dia do Senhor simplesmente não fazendo nada, não o estaremos santificando. Esse dia requer pensamentos e atos construtivos. Ver Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Spencer W. Kimball, página 189. Que tipos de coisas podemos fazer no dia do Senhor? O profeta Isaías sugeriu que precisamos deixar de lado nosso próprio prazer e chamar ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra. Isaías capítulo 58, versículo 13. Devemos pensar em coisas justas que podemos fazer no dia do Senhor. Por exemplo, podemos santificar o dia do Senhor indo às reuniões da igreja, lendo as Escrituras e as palavras dos líderes da igreja, visitando os doentes, idosos e entes queridos, ouvindo música inspiradora e cantando hinos, orando ao Pai Celestial com louvor e gratidão, servindo na igreja, preparando registros de história da família e história pessoal, contando histórias que promovam a fé, prestando testemunho a nossos familiares e compartilhando experiências espirituais com eles, escrevendo cartas para missionários e entes queridos, jejuando com um propósito e compartilhando nosso tempo com os filhos e outras pessoas de nossa casa. Ao decidir que outras atividades poderíamos realizar no domingo, precisamos perguntar a nós mesmos: isso vai me inspirar e elevar? Isso mostra respeito pelo Senhor? Isso direciona meus pensamentos a Ele? Haverá ocasiões em que teremos de trabalhar no dia do Senhor. Precisamos evitar isso sempre que possível, mas quando for absolutamente necessário, ainda assim, devemos nos empenhar em manter o espírito de adoração no domingo. Sugestão: pensem em algo que vocês podem fazer para melhorar seu empenho de santificar o dia do Senhor. Se tiverem filhos ou netos, pensem em algo que possam fazer para ajudá-los a compreender o significado do dia do Senhor. Bênçãos pela obediência ao mandamento de guardar o dia do Senhor. Pergunta: quais são algumas das bênçãos que recebemos por santificar o dia do Senhor? Se guardarmos o dia do Senhor, poderemos receber grandes bênçãos materiais e espirituais. O Senhor disse que se guardarmos o seu dia com ação de graças e coração jubiloso, teremos muita alegria. Ele prometeu: a plenitude da terra será vossa, seja para alimento, ou para vestuário, ou para casas, ou para estábulos, ou para pomares, ou para hortas, ou para vinhas. Sim, todas as coisas que provêm da terra, em sua estação, são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar aos olhos, como para alegrar o coração. Sim, para servir de alimento e para vestuário, para o paladar e o olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma. Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 16 a 19. Escrituras adicionais. O dia do Senhor é um convênio perpétuo entre o Senhor e seu povo. Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17. Santificar o dia do Senhor. Mosias, capítulo 13, versículos 16 a 19. Capítulo 18, versículo 23. Êxodo, capítulo 35, versículos 1 a 3. E Levítico, capítulo 26, versículos 2 a 4, 6 e 12. É lícito praticar o bem no dia do Senhor. Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 11. O exemplo de Jesus de fazer o bem no dia do Senhor. Lucas, capítulo 13, versículos 11 a 17. E João, capítulo 5, versículos 1 a 18.